E falando das primeiras estrelas ali, como que surgiram as primeiras estrelas e depois as galáxias, assim? Então, as primeiras. A gente teve então a formação. É legal porque assim, a estrela, ela se forma. Hoje, a gente sabe que a estrela se forma com nebulosas. Então, a gente tem as nebulosas, que aí, por alguma coisa que afeta, às vezes, uma supernova que empurra o material, assim, explode, empurra o material, ela acaba se condensando e formando uma estrela. E essa estrela, ela se forma. A sujeira que forma em volta dela são os planetas, acabam formando os planetas. Sabe quando você pega uma água suja e joga na pia e a água suja escorre toda para a pia, então todo o material escorre para a pia, para o ralo, que é a formação da estrela lá no ralo, mas sempre fica aquela sujeira em volta da pia. Aquela sujeira são futuramente os planetas. A estrela ela começa a rotacionar e ela forma um disco em torno dela. Opa! Ela forma um disco em torno dela, um disco de acreção, e esse disco, por diferença de velocidades nas faixas desse disco, acaba formando os planetas entre essas velocidades. E aí formam os planetas. É assim que forma as estrelas do nosso sistema solar. Formou a estrela do nosso sistema solar. Mas as estrelas primordiais, as primeiras estrelas, formaram depois da nossa radiação cósmica de fundo. E aí a gente teve massas absurdas que acabaram se contraindo e formando estrelas. O buraco negro, o buraco negro, supernova, tal, elas são destinos prováveis de uma estrela. Quando uma estrela nasce, ela, dependendo da massa dela, ela vai crescer, ela vai. É engraçado que as estrelas elas têm uma diferença entre os seres vivos. Ela nasce, cresce, morre e depois reproduz. Quando a Caramba, estrela morre, é que ela reproduz. Então, no caso do buraco negro, é uma estrela muito massiva. E aí, quando ela tá para morrer, a gente tem a estrela, ela tem, poderia resumir para você em duas grandes forças. A gente tem a pressão para fora da estrela e a gravidade comprimindo ela. Então, quando a gente tem, normalmente, na vida dela, passa um tempo e ela tem a pressão igual à gravidade dela. Então tá tudo bem. Você com 20 anos, até 20 anos, a gente tá maravilhoso. Funcionamento perfeito do corpo. Conforme vai passando da idade, a gente vai chegando a 30, 40, as coisas começam a não funcionar direito. Então, aquele energético que você toma aquele dia deu uma azia depois, e você tomava um monte, e assim vai, aquele café já não desce legal, dormi mal, fiquei mal o dia todo. É igual a estrela. Começa a ter devido ao seu interior, a formação do material no seu interior, acaba fazendo com que ela comece a perder de um lado. E geralmente a pressão ela não começa, a estrela ela cria material e acaba gerando pressão para fora dela, a pressão começa a falhar e a gravidade começa a ganhar a luta. Se a estrela é muito massiva mesmo, a gravidade vence e ela acaba se comprimindo, o que pode acontecer é que pode ser que ela cresça na produção de material e exploda em supernova. E quando ela explode em e é supernova, de fato uma explosão. que sim, seria uma explosão, ela joga todas as camadas dela para fora, explode jogando. Opa, tudo bem? Aconteceu aí, João. Enfim. Ela acaba explodindo e acaba formando, ou ela pode acabar formando um buraco negro. Ela acaba se comprimindo o ponto da gravidade, em que ela absorve tudo que tem em volta e ela fica mais massiva, absorve mais material e a gravidade é tão alta que não permite que a luz passe por ela. A luz acaba sendo absorvida por ela e acaba formando um buraco negro. Então, o buraco negro é um destino provável. Hoje em dia a gente sabe que as galáxias a nossa galáxia tem um buraco negro primordial lá no centro dela, um buraco negro absurdo. Como ele se formou é um pouco duvidoso. A gente não tem muita certeza como se formou um buraco negro desse tamanho lá no meio. Nem nesse. Não é nesse estilo? Não, sim, mas aí não faz. É um material muito grande. Como ela não se formou antes, talvez um buraco negro tenha devorado o outro. Talvez tenha vários buracos Sim, negros. o passo a Então, passo, você fala. isso. Então, o como foi que aconteceu é complicado. A gente tem. Na astronomia, a gente tem um problema que é a gente É a não. Sagitário usado. Isso, o Sagitários A, que a gente tirou a foto lá dela, assim, né? Vou falar. Eu gosto de chamar de foto, tá? Eu gosto que chamem de foto. Aquela foto é verdadeira? Sim. Tipo, é de O que o fato. pessoal tá falando é que não é uma foto, é uma imagem. E eu entendo isso, mas eu entendo que ela não é uma foto, não pegaram assim, pá, tirar uma foto. Claro. Mas eu não, eu acho que hoje em dia o termo foto não existe mais. Eu acho que qualquer celular
ele faz uma análise da imagem e cria uma imagem, não é mais a gente não tem mais a foto. Foto não existe mais. Então, ou a gente aposenta a palavra foto e considera que tudo é imagem, ou a gente pode chamar aquilo lá de imagem também, porque qualquer foto no Instagram já passou. Quando que a gente não considera mais... Porque o que acontece? A gente tem um CCD, um leitor, que ele é sensibilizado pelaquela imagem, e a gente é sensibilizado, isso no celular, sensibilizado pelaquela imagem e forma uma imagem. Então, numa imagem verdadeira, a gente não tem mais placas Sim, de foto mesmo, e isso não acontece mais. A gente tem um sensibilizador. E ele passa lá Interessante, pro cara, esse processo. ponto de Então, vista aí. então a minha dúvida é a seguinte, e aí é uma discussão que eu fico discutindo direto. O Rafael Campos, amigo meu, colega meu da faculdade, a gente vive discutindo sobre isso. Que talvez tenha aquele quadro do Magritte, aquele que é um cachimbo que está escrito assim, isto não é um cachimbo. Então ele pintou um cachimbo, escreveu não é um cachimbo. E por quê? Porque não é um cachimbo, é uma imagem de um cachimbo. Então aquela imagem do buraco negro é uma imagem, sim, só que a gente tem um preciosismo de chamar ela de foto. Porque não Mas assim, se a gente olhasse ela do universo... seria daquele jeito. Seria daquele jeito? Seria daquele jeito. Pausa rápida aqui. Se você assistiu até aqui, considere se inscrever no canal. Isso nos ajuda a trazer convidados cada vez mais incríveis e ter conversas mais interessantes. Então, se inscreva no canal e ative o sino das notificações para não perder nenhum episódio. Então, de volta ao podcast. E aí a pergunta que fica A gente não ia ver daquela forma igual o Interestelar lá. Não, o do Interestelar é muito parecido com aquilo, né? A diferença do Interestelar é aquela imagem, é claro que a imagem do lá tá meio borrada, ainda não é tão boa. HD e tal. Mas você tem que entender que a imagem do buraco negro não é tão bonita quanto aquela imagem do buraco negro que a gente tem, mas ela é muito precisa, o Interestelar é muito preciso na imagem que ele obtém. Fez todo um trabalho um trabalho e foi bem parecido com aquilo. Eu acho que se a gente tivesse uma melhor resolução, a gente teria algo daquele jeito. Mas você tem que pensar que é como se você tirar uma foto daqui com o seu celular de um CD, um Donut na Lua. Então, é isso que eles fizeram. A diferença é que eles construíram o maior telescópio do mundo para fazer isso. Eles pegaram uma série de telescópios Foi o James Webb que tirou? Não foi o James Webb. Foi um projeto, o Projeto Horizon, que tirou aquela foto. A foto do buraco negro, né? A foto do buraco negro, ela é feita por uma técnica chamada interferometria. A interferometria é uma técnica que ela só funciona para objetos muito pequenininhos. Então, se você for tirar foto da Lua, não funciona. Tem que ser coisas bem pequenas. E a ideia é você somar o poder dos telescópios. A ideia é que a luz é uma onda. Então, se eu somar essas ondas, se eu pegar uma onda aí, você pega aqui, a gente soma essas ondas e a gente obtém uma imagem. E aí é muito interessante porque a gente tem um limite físico para o tamanho do telescópio. A gente só pode construir telescópios que sejam, no máximo, o diâmetro do planeta Terra. Esse é o nosso limite físico. Isso é muito difícil, como a gente construir um telescópio desse tamanho. Mas conforme foi evoluindo a tecnologia, a gente precisava de telescópios maiores. E aí eles tiveram essa ideia do quê? De colocar esses dois telescópios, eles observam o mesmo objeto e é somado o que eles observam. E o resultado é equivalente ao diâmetro, a distância de um telescópio do tamanho da distância desses telescópios. Então, se eu coloco um telescópio aqui, dois telescópios pequenininhos, a imagem que eu obter somada é equivalente a um telescópio desse tamanho. Sério? Então, o que eles fizeram é que eles observaram em várias regiões do planeta. Mas se a gente fizer vários telescópios, então... Sim, foi esse o plano. Vamos pegar vários telescópios e observar o mesmo ponto. Só que não basta ser só vão observar. Tem que ser na mesma hora e no mesmo momento. Então, se um deles choveu, não dá, deu um pane, acabou. Foi um trampo, então. Hoje não foi um trabalho. E não é só isso. A quantidade de dados depois para ser somada é muito complicada. A gente teve um trabalho de cão, assim, da pessoa pegar todos os dados e poder juntar tudo isso. E aí criar a imagem do primeiro buraco negro. E aí é uma imagem real. Porque esse era o problema. A gente sabe que são buracos negros, a gente adora o que é buraco negro, a gente quer ver um buraco negro, mas nunca teve uma imagem de um buraco negro. A gente não conseguiu observar um buraco negro. Então, e hoje a gente tem aquela imagem fabulosa, que eu gosto de pensar que é uma foto também, porque eu não gosto de maltratar esse trabalho todo, falar nem é uma foto, é uma imagem, tal, porque ela eu acho que tira o valor dela. Mas é minha opinião pessoal aqui. Tenho certeza que todo mundo me xinga. Eu acho que é mais no cientistas, né? Não, porque o pessoal que tá escutando em casa... Eu acho que é um preciosismo. Eu acho preciosismo. Eu acho que, assim,
Entre nós, a gente fazer, vou fazer um artigo, eu falar que é mágico, faz sentido. Agora, se a gente falar pro público em geral, por que que a gente não chama de foto? Eu não entendo porque a gente não. Essa palavra, é isso que eu tô falando. É uma palavra que a gente não existe mais. Não tem mais foto. Nada é foto. Sim. Aí voltando lá ao Sagitário usar, né? Que é a Uhum. nosso buraco negro. A gente não faz ideia, então, de De como ele se como formou, que ele se formou. a gente sabe quando ele se formou, a gente tem ideia de como é a formação de um buraco negro, mas como se formou um objeto desse, um buraco negro desse tamanho, não sabemos. Que é o supermassivo, né? Um buraco negro supermassivo. E ele, de não fato, sei. comparado a outros no universo, ele realmente é um dos grandes, assim. Sim. Ele é, não, a gente tem vários buraco negros primordiais em centro de galáxias. Então, ele é um objeto muito grande que está perto da gente, a gente consegue, por isso é mais fácil observar. Mas é essa a dúvida. Por que que surgem esses buracos negros massivos? Aí a gente não tem ideia.